Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima segunda-feira a todos e que semana que começa com boa notícia. Luiz Inácio Lula da Silva perdeu mais uma e desta vez para essa que vos fala. Como você bem sabe, o Lulinha, aquele que assaltou o futuro da nação, que roubou o futuro do Brasil, moveu um processo contra mim por crime contra a honra. Calúnia, injúria, difamação, crime contra a honra, essas coisas todas, porque eu fui muito dura, muitas vezes, né, ao me referir ao ex-presidente. O que motivou esse processo foi aquele primeiro vídeo lá atrás, quando eu ainda estava na Veja, Lula e Dilma, a dupla que roubou o futuro do Brasil. Pois muito bem, a decisão estava marcada uma audiência já agora para o dia 13. Na primeira audiência o Lula se mandou, fugiu, não foi, até porque também era uma audiência de conciliação e eu já havia mandado o recado de que eu não faço negociação, não tem acordo com corrupto, né? Noves fora, a outra audiência estava marcada agora para o próximo dia 13, o pessoal estava organizando até já a manifestação lá em frente ao Fórum da Barra Funda em São Paulo, testemunhas chaves, né, foram arroladas, né, para falar sobre a honra do Lula, como o Zé Dirceu, como o Palocci, como o Fernando Baiano, como o Eduardo Cunha, né, essas figuras que podem contar muito bem quem é, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. E o juiz, o nome do juiz é José Zoesa Coelho, né, proferiu uma decisão linda, uma decisão que não é um tapa com luva de pelica, mas é um soco com luva de boxe em cima da corrupção e em cima dessa gente que usa a justiça para tentar calar aqueles que simplesmente mostram a verdade contra corruptos e corruptores. Lula é o chefe máximo do maior esquema de corrupção da história do mundo. Lula e Dilma roubaram o futuro do Brasil, roubaram o futuro da nação. E o juiz deixa muito claro no despacho, eu vou publicar ele na íntegra nas minhas redes sociais para você acompanhar. O juiz deixa muito claro que o que eu disse, sim, foi duro. O que eu disse, sim, foi pesado. Que eu bati duramente no ex-presidente, mas que as minhas palavras eram o eco do que a população, a sociedade brasileira estava sentindo em meio a tantos e tantos e tantos escândalos de corrupção nesse Brasil, em meio a tanta gente desempregada, em meio às manifestações, em meio à desilusão, em meio ao Brasil conseguir ter enxergado o que o PT fez com esse Brasil, né? E o juiz deixa claro, o que esta jornalista fez foi simplesmente ecoar o sentimento da população brasileira. É uma bela decisão, a audiência, por conta disso, o juiz se antecipou. Ele disse, olha, não tem nem audiência. Não precisa ter audiência não, e não precisa ter audiência por uma questão de economia. Eu já vou dizer bem aqui, ó, eu vou absolver sumariamente a jornalista Joyce Hasselman, que simplesmente usou o seu direito de liberdade de expressão, criticou uma figura pública que tem que dar explicações em público e que já foi criticado inclusive em outros meios de comunicação e por outras figuras que fazem parte aí do coro da voz da população brasileira, né? A decisão, eu quero ler alguns trechos para você, vou fazer um outro vídeo com mais detalhes, mas eu só quero antecipar, algumas informações já estão na imprensa, né? Até o Radar Online da Veja deu uma informação um pouquinho errada, né? Porque lá diz que o Lula perdeu o processo, é verdade, e diz que foi por conta de um texto publicado num blog meu. Não, eu não tenho blog há muito tempo, desde que eu entrei na Veja, né? Foi por conta, o primeiro processo, por conta do vídeo que eu fiz enquanto eu ainda era diretora da TVeja, né? Foi esse primeiro vídeo e depois o processo ficou desse tamanho, porque cada vídeo que eu fazia, lá ia o Lula emendando um atrás do outro, né? Mas como eu disse para você na semana passada, eu acreditava e acredito que a justiça não vai dobrar a espinha e vai continuar não dobrando a espinha ao ex-presidente Lula. O juiz deixa muito claro que não interessa a punição, qualquer punição que a justiça pudesse aplicar a quem fez críticas duras ao Lula, como eu, nada disso resgataria a suposta honra, né? Ele diz que teve a honra ferida, a honra do ex-presidente, que a única coisa que pode resgatar a honra dele é ele provar na justiça que é inocente de todos os crimes, né, dos quais é acusado, inclusive, né, dos processos em que ele já é réu. Aliás, são 5 processos, né? Tapa de luva de pelica? Não.
de luva de boxe. Tapa com luva de boxe. Luiz Inácio Lula da Silva perdeu mais uma. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Isso não acabou, não. Isso não vai ficar por aqui, não, né? Porque essa discussão vai continuar. Tenha certeza. Eu trago para você logo mais no próximo vídeo os detalhes todos dessa decisão, que é uma decisão aí que faz com que a segunda-feira seja uma bela segunda-feira para quem luta contra a corrupção, né? Para quem lutou para tirar o PT do poder, para quem jamais vai compactuar com aqueles que assaltam o bolso da nação brasileira, para quem jamais vai compactuar com um projeto criminoso de poder. A gente tem muito trabalho pela frente, mas decisões como essas, né, de um juiz sério, mostram que a gente sim pode continuar acreditando e vamos continuar acreditando na justiça. Que venham decisões semelhantes, né, em relação aos casos de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Afinal de contas, Lula resolveu processar, né? O Deltan, o Moro, tomou uma surra do Vila também, né? Porque a justiça deixou bem claro que o Vila também usou a sua liberdade de expressão. O Lula ainda não entendeu. Lula, todos nós sabemos quem você é. A justiça sabe quem você é. O Ministério Público sabe quem você é. Só você finge não saber quem você é. É isso, pessoal. Curta, espalhe, compartilhe. Lula derrotado mais uma vez.